Senhor, te damos graças. Te damos graças. Precisamos do teu Espírito e da tua palavra. Precisamos do teu sangue nos lavando. A unção que despedaça o jugo. O Espírito que revela aquilo que é teu. A transferência daquilo que é teu. O Senhor tem o poder de abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. E eu clamo, Deus, vem sobre o teu povo, Senhor. Capítulo 6 de Marcos. Versículo 30. Vai dizer assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e revelaram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto ser numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. No outro evangelho vai falar que Jesus impeliu eles para viajarem sozinhos, sem ele. Vai falar que Jesus os impeliu, os obrigou com muita exortação. Quando diz que Jesus os impeliu, os obrigou com muita exortação, muito provavelmente deve ter aberto um dilema de discussão ali. O Senhor deve ter dito: eu quero que vocês atravessem as águas, mas eu não vou. E os discípulos devem ter falado: Senhor, vai conosco. Ou então, nós não vamos deixar o Senhor sozinho aqui. Se o Senhor não vai, a gente fica, depois a gente vai. E Jesus disse: não, vão vocês, que eu apareço lá do outro lado, fica tranquilo. E houve um dilema ali, a ponto que Jesus os obrigou, brigou com eles, exortou-os a ir. E eles foram sozinhos, atravessaram para outro barco. Versículo 33. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo, correram para lá. Versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu deles, porque eram ovelhas como que não tem pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto, esse lugar já é avançado em hora. Despede-os, para que, passando pelos campos e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, ele passou 3 anos e meio aproximadamente com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Por mais impactante, por mais impacto que os apóstolos promoveram sobre a face da terra, com a primeira geração da igreja, a partir de Atos dos Apóstolos, uma coisa impressionante que precedeu Atos 2, aquela descida do Espírito Santo, foi que eles tiveram 3 anos de treinamento. Foram 3 anos, uma faculdade de 3 anos com o Senhor Jesus. Jesus teve apenas 3 anos para deixar uma missão de revelar um reino invisível, como está em Lucas 22, meu Pai me confiou um reino e eu vou-lo confio a vós. E eram 3 anos, e dentro desse plano de 3 anos, não teve nada que aconteceu por acaso, não teve nada que aconteceu a esmo.
Todo o tempo Jesus estava treinando seus apóstolos. Todo o tempo Jesus estava treinando seus discípulos. Cada milagre que ele fazia não tinha a ver com o milagre em si, mas com o ensino que o milagre oferecia. Cada parábola que Jesus contava não era parábola em si. Se estava falando de um agricultor, ou estava falando de um homem que achou um tesouro no campo, ou estava falando de um homem que tinha uma dívida impagável, não era parábola pela parábola, mas um ensino sobre o seu reino que tinha atrás daquela parábola. Cada movimento que Jesus fazia, de mandá-los atravessar o mar, atravessar a água, sobretudo, um dos códigos da Bíblia é quando a Bíblia nos mostra um atravessar de águas, um atravessar de rio, um atravessar de lago, um atravessar de mar. Deus está rompendo. Existe um transfundo de um ensino espiritual por trás disso. Por quê? Porque sempre que Deus deslocou o seu povo, rompeu o seu povo para uma nova realidade, não vou falar sempre, mas muitas vezes, em momentos muito pontuais, isso passou pela travessia das águas. Por isso que quando o povo saiu do Mar Vermelho, saiu lá do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e para entrar em Canaã, atravessa o Rio Jordão, e o dilúvio passa por águas, e o batismo passa por águas. Você atravessa águas. Você já viu uma mulher grávida, quando está para ganhar um bebê, vai para o hospital por causa da dor, não é? Volta, vai, volta. Não, agora vai nascer, fica lá. Ligou, não, ainda não deu. Mas chega uma hora, tem um sinal que quando acontece, corre porque é. E qual é o sinal? Quando estoura a bolsa de água, porque é o primeiro batismo. Porque Deus é um Deus que fala por meio das águas. A voz dele é a voz como a voz de muitas águas. Ele lava a sua igreja com a lavagem pela água da palavra. E a Bíblia fala sobre batismo. O batismo é você atravessando o mar, um movimento de Deus. O dilúvio é um romper poderoso de muitas águas. E quando Jesus fala, atravessem, vão para o outro lado, Ele está dizendo, eu tenho algo para entregar. Eu vou romper você para uma nova realidade. Você está saindo de um lugar e entrando no outro, embora o lugar físico seja o mesmo, mas você está entrando no novo lugar. Você imagina quando Deus chega para Moisés e diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Esse lugar que você pisa agora é santo. Se Deus, se é santo, eu estou profanando esse lugar há 40 anos já. Faz 40 anos que eu piso aqui de sandália. Você não está entendendo, meu filho. O lugar físico é o mesmo, mas no espírito eu estou te introduzindo no novo lugar. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. É você entrando numa nova jurisdição. O lugar ganha um novo nome. Alguns receberam nova identidade. E agora os seus discípulos chegam até Cristo Jesus e dizem, mestre, estamos num deserto, despede esse pessoal, vai anoitecer, e eles estão sem comer, manda eles comprar comida, deixa eles saírem, para dar tempo de chegar nas aldeias, nos campos, chega no campo, colher alguma coisa e comer, chega na aldeia antes que feche o supermercado. E Jesus vai responder, versículo 38, versículo 37, porém ele respondeu, dai vós mesmo de comer, dai vós mesmo de comer. Eu queria que você entendesse que ele está indo além de um plano de encher barriga, está indo além de um pão que enche a barriga por 4, 5 horas. Ele está falando de dar de comer a um povo. E eles dizem, eles olham calculadora, eles olham a lógica, tudo que é muito racional, e dizem, tem que levá-los, dar espaço para eles ir ter tempo para comprar no supermercado. E Jesus, dá vocês de comer agora.
Senhor, acabamos de dizer que eles precisariam ir no supermercado. Não tem lógica, não tem racionalidade. E o Senhor falou: é por isso que eu os trouxe para o deserto. Tendo fome, eu quero operar algo. Só que eu quero que vocês entrem no milagre comigo. Eu quero que vocês entrem na operação comigo. Dê vocês de comer. Versículo próximo. Dá-lhe vós mesmo, está no mesmo versículo. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer. Eles estão dizendo: nós vamos gastar uma fortuna com eles. Quem é que tem esse dinheiro? Da onde que vai vir? Como que nós vamos resolver essa situação? E Jesus pergunta: quantos pães tendes? E de ver. Porque na minha cabeça, os problemas a ser resolvidos, os obstáculos a ser superados, aquilo que para mim é uma linha intransponível, aquilo que para mim é uma impossibilidade, aquilo que para mim é algo que não tem como eu conquistar, alcançar ou vencer. Por quê? Porque eu olho para aquilo que precisaria e não está comigo. Se é recurso emocional, se é recurso financeiro, se é recurso espiritual, se é recurso de influência, se é recurso de acesso, se é recurso de condição, de habilidade, seja o que for, está fora. Eu não tenho isso. Como que eu vou solucionar? Como que eu vou transpor? E Jesus pega: o que você tem? O que você tem? O que eu vou fazer com você? É a partir do que você tem. A partir do pouco que você tem, me dá o que você tem na mão. Mas para isso, eu não estudei para isso. O que você tem? O primário. Dá o teu primário, põe aqui na minha mão. Eu vou transformar numa faculdade isso aí. O que você tem? Eu tenho um histórico de estupro, abuso. Dá aqui na sua mão, que eu vou transformar em cura, restauração isso aí. O que você tem? Eu não vou trabalhar com o que você não tem, fique tranquilo. Pega o que você tem atrás na minha mão, porque eu vou criar um plano de expansão a partir disso. E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo em grupos de 100, 100, 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos, abençoou. Pegou 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos, os abençoou. O que você tem de estudo? Saí na 6ª série do trabalho, da escola, que eu tive que ajudar, ou porque não tinha condição. Só tem isso aqui de estudo. Abençoa. Como é que está seu casamento? Eu tenho um marido que não isso, não aquilo. Pega esse pouquinho e abençoa. É 5 pães e 2 peixes, não é para nada. Não dá para nada para muita gente. Na mão de Jesus teve o poder de multiplicação, porque foi abençoado. Não se trata de promover um milagre, mas de ensinar um plano de expansão. Abençoa o que tem. Não reclama do que falta. Abençoa o que tem. Não reclama do que falta. Abençoa o que tem. Não reclama do que falta. Abençoa o que tem. Tomando ele 5 pães, ele abençoou, partindo, deu a seus discípulos para que distribuíssem. Multiplicou. Deu a seus discípulos para que distribuíssem. Porque o plano de Jesus sempre foi que eu e você é que dessemos os pães. Sempre foi. Eu multiplico, mas quem dá é você. É você no processo. É você entrando nesse lugar. Por você teria que despedir o povo. Por mim eu uso você para dar de comer ao povo. Versículo 42. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços. Os pães eram 5.000 homens que comeram. Versículo 45. Logo a seguir,
compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Alô? Tem alguém aí comigo? Jesus compeliu. Depois você busca saber o sentido dessa palavra. Compelir, ordenar com exortação. Jesus brigou e obrigou: vão sozinho. Aqui está o ponto que eu falei para vocês. Eu não sei se provavelmente os discípulos disseram: mestre, vão junto, ou então nós vamos ficar aqui não vou largar o Senhor não sozinho. Vão, eu quero que vocês atravessem para o outro lado das águas, porque eu estou promovendo experiência e ensino. Passemos para o outro lado das águas. Quando Deus atravessa você para o outro lado, andou 1000 côvados, e agora entra num novo nível de água, um novo batismo, um novo rompimento, uma nova realidade, uma nova jurisdição. Deus se movendo de uma nova maneira, entrando em novas realidades dentro de você. É você transicionando, rompendo para algo. Passando adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava no barco, no meio do mar, e ele sozinho em terra, vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhe era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, quando por sobre o mar o queria tomar-lhes a dianteira. Uau! Deixa aí. Sabe, Deus usa um profeta para dizer para você qual é o seu nome, irmão? Astério, representante de cansado. Na minha vida são águas que já passaram. É as ou aos? Astério. Astério, vou te levar para um novo nível, vou te levar para um novo lugar, vou te levar para uma nova realidade. Uau! E o Astério sai daqui bombado, empolgado. Vai achar que no outro dia vai acordar aleluiado, coisas vão acontecer. Entra numa realidade onde fica difícil de remar. Os ventos contrários, dificuldade para remar. Por quê? Porque nessa nova realidade é bênção de Deus, é promessa de Deus, é profecia de Deus, mas é um lugar que você não conhece. Você é calouro para esse lugar, você é novato para esse lugar, você é inexperiente para esse lugar. Se você não tiver humildade para ganhar nota baixa ali até aprender, vai querer voltar para o que já tinha só para continuar com nota alta. Cada vez que Ele muda você em um novo lugar, uma nova medida de humildade precisa estar presente, senão você não segura ali. Quando você entende o que estamos falando, viver um novo nível de Deus, um novo nível de glória, como às vezes a gente fala. Um novo nível de glória é uma nova medida de vontade de Deus que entra na sua vida, e uma medida de vontade sua que vai ter que ir embora. E Ele cria essa situação. Aí sabe de uma coisa? Ele os vê em dificuldade, vê a dificuldade de remar, de vencer o rompimento para entrar nessa nova medida. Então ele vai atrás. Versículo 49. Eles, porém, vendo-os andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Nesse lugar Jesus chega, e agora o Astério está mais apavorado da forma com que ele vê Deus nesse novo lugar do que o próprio lugar em si, com as dificuldades que está oferecendo. Porque nesse novo lugar, Jesus para mim e para você é um fantasma. O Jesus do lugar anterior já estava definido para mim como alguém que abençoa, alguém que ajuda. Nesse novo lugar, Ele é um fantasma para mim. Não consigo ver Deus com a sua bondade aí. Não consigo enxergar o Deus que protege, que guarda, que é bom. Não consigo encontrar, parece que aqui Jesus não é Jesus, é um fantasma.
Só que ele entra no meio disso e diz: fica tranquilo, não é o diabo, não é o fantasma, sou eu. Sou eu te introduzindo em novas realidades, em lugares desconhecidos para você, em lugares que você se atemoriza agora, mas daqui a pouco você vai experimentar no equilíbrio do vencer esses ventos, essas novas ondas, uma realidade também que você não conhecia. É quando você não consegue identificar Deus, porque o Deus da medida anterior, você já tinha equalizado Ele como um Deus bom, um Deus que ajuda, um Deus que guarda. Mas nessa nova realidade parece que é um Deus que não alcança, que não está perto, que não está ouvindo, é um fantasma. Quem entende? Estamos falando aqui nessa manhã. Ele: sou eu, não temas. Ele subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Não podiam imaginar que era o mestre. E por que não conseguiram identificar Jesus naquela realidade? Por que Jesus era um fantasma para eles ali? Por que ler Deus aqui foi tão difícil para eles? Por que ler Jesus como Jesus foi tão difícil? O versículo próximo vai explicar por quê. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Uau! Quer dizer então que o milagre dos pães não era para encher barriga, era um ensino. Alô? Quer dizer que o milagre da multiplicação dos pães não tinha a ver com dar comida para alguém, mas parte de um treinamento sobre algo que Jesus estava ensinando. E porque eles não compreenderam o ensino, o treinamento da multiplicação dos pães, não conseguiu ver Deus, um Deus bom nessa próxima realidade. Deus se torna um fantasma porque eu não aprendi a lição anterior. E não é porque eu não tinha teologia, não é porque eu não tinha perícia bíblica. Antes o seu coração, alô? O seu coração estava o treinamento com Deus, o aprendizado de um treinamento com Deus não passa pela sua habilidade intelectual, capacidade didática ou pedagógica, mas um coração que se amolece quando as coisas de Deus ficam difíceis. E o Senhor está dizendo: eu quero que você seja provisão. Eu quero que você entre nos planos de expansão que eu tenho com você. Eu preciso alargar a sua mente naquilo que você diz não vai dar. Eu vou pegar o que você tem na sua mão e eu vou criar um plano de expansão aí, um desenvolvimento que Ele queria fazer. E agora Ele quer atravessar, Ele quer romper. Ele está buscando levar os discípulos para uma nova realidade. E não, no meio dessa nova realidade, Ele não está conseguindo. Viram Jesus como um fantasma e não estava conseguindo. Por quê? Porque eles não compreenderam o treinamento de dar de comer, de ser o milagre, de ser a provisão do milagre. Não, antes estavam na mesma condição de o povo alimentado, a condição de uma vida pautada na necessidade. Se você me permitir, nós estamos aonde? No versículo 7, no versículo 6. Você pode pular o 7 e a gente ir para o capítulo 8? Você consegue? Você que está com a Bíblia aberta aí? Nós estamos no 6, indo para o 7, vamos para o 8. Porque eles não compreenderam o milagre da multiplicação dos pães. E Jesus está tentando levar eles para uma nova realidade e não está acontecendo, não está conseguindo, porque o coração não está se permitindo para isso. Então só tem uma maneira de fazer isso. E qual que é? Vamos fazer a prova de novo. Quem aqui é do tempo que quando a gente não passava na prova fazia a recuperação? Pois bem, se eu fiz a prova e não ganhei a nota mínima,
para passar, o que ele faz? Recuperação. É o professor insistindo para não deixar você para trás, para você avançar com a turma que está passando na prova. É ele dizendo: vem cá, vamos fazer de novo, não é problema não. Não desanime, não fique de mal, não brigue. O que ele disse para Caim? Caim, por que você está com o semblante endurecido? Caim, por que você está chateado? Caim, por que você está emburrado? Porque o Senhor não recebeu a minha oferta, recebeu a oferta de Abel. Quer dizer que o seu problema não é que eu não recebi a sua oferta, o seu problema é ver o seu irmão passando de ano. Vai lá e faz de novo. Se procederes bem, por acaso não serás aceito? É o que está escrito. Então não queira matar o irmão que está passando de ano. Conserta a sua oferta e vai junto. Menos crítica, mais resolução. Menos crítica e mais entrega. Passa você de ano. Quando você se nega a continuar fazendo a prova para passar de ano, você vai matar o Abel que está passando. Então vamos lá, se não entenderam a primeira multiplicação, vamos de novo. Naqueles dias, quando outra vez reuniu a grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou os seus discípulos e lhes disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias permanece comigo e não tenho o que comer. Agora Jesus chama eles: vamos fazer a prova de novo. Vocês não entenderam? E agora ele diz: eu tenho compaixão. E Jesus está chamando o seu povo, não para se misturar com a sua necessidade pessoal, mas com as compaixões de Deus, daquilo que Ele quer fazer. Não se trata mais de você ficar vivendo a sua oração ligada com a sua dor, mas ser uma solução das dores que a compaixão de Deus quer sarar na terra. Eu sei que Rio Grande do Sul tem satanismo, tem isso, tem aquilo. Deixa que com o diabo Jesus cuida. Eu quero ver a minha compaixão e a sua compaixão e servir os irmãos que estão necessitados. É Ele criando circunstâncias para nos envolver com aquilo que dói no coração dele. Mas lá tem satanismo, tem macumbaria, tem isso, tem aquilo. Quem sabe a tua compaixão misturada com a de Cristo vai sarar isso que você hoje condena. Dá você de comer. Dá você de comer. Eu tenho compaixão dessa gente. Há 3 dias, irmãos, assim como o romper de águas é um rompimento, 3 dias é um rompimento, porque 3 na Bíblia fala da ressurreição de Cristo. Você vai olhar por todas as escrituras que o 3 propõe uma ressurreição, mas eu não vou entrar aqui. Eu quero continuar. E ele vai dizer: se eu despedir para suas casas em jejum, eles vão desfalecer no caminho. E alguns deles vieram de longe. Sabe de uma coisa? Tem um povo faminto sobre a face da terra. Os nossos adolescentes estão carregados de ideologia. As nossas crianças não sei o que. Sabe o que, irmãos? Eles estão carregados de fome. Se você não der de comer, tem gente dando. Eles estão carregados de fome. Vamos fazer um complô e bloquear Netflix. Volta aqui contra a Disney, não sei o que. Vamos dar você de comer. Dá você de comer, porque quando aquela comida chegar, barriga cheia, rejeita até o que é bom. Dá você de comer. Dá você. Saia da fila da necessidade e entre na fila da provisão. E é Ele treinando os seus discípulos. E eles não entenderam a primeira multiplicação. Vamos fazer a prova de recuperação. Não é problema. Quando chegar no final do ano, vem diploma para todo mundo. No seu não vai estar: passou com prova de recuperação. Não, vai ser igual. Na hora de entrar num trabalho vai ser igual. Você passou de ano, isso é o que vale. Versículo 4. Mas os discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Irmãos, pega essa palavra aqui. Volta aqui. Alguém. Bom, sabe aquela prova de recuperação que a professora muda um pouquinho só para não fazer igual? Mas sabe aquela professora boazinha que fazia exatamente igual? Pois Jesus fez a prova exatamente igual.
igual. Não precisava estudar o livro, o caderno, era só estudar as 5 perguntinhas da prova. E ele disse: vão dar de comer. E eles perguntam: da onde alguém? Sabe por que Jesus? Alguém, sabe que tem alguém que podia dar de comer? Jesus olha assim: cara, não é possível que eu estou escutando isso. Quantos entendem que Jesus não está falando dos discípulos, mas de mim e de você? Quantos entendem que é um dilema que ele tem comigo e com você? É ele dizendo: será que eu ainda tenho que ensinar sobre provisão? Será que eu ainda tenho que encontrar você na fila da necessidade? Será que a nossa relação sempre é a campanha e oração sobre alguma coisa que te falta? Será que você não entende que se você abençoa o que tem, se propõe a compartilhar, é nisso que a tua suficiência chega? Até quando? Você já para imaginar, César, Jesus tem que escutar isso. Será que tem alguém? Da onde alguém? Da onde alguém? Da onde virá alguém? Jesus, cara, eu estou aqui na tua frente. Será que... Toca a pessoa do teu lado e diz: eu acho que o Senhor está falando contigo. Eu não precisava nem vir nesse culto, mas eu sinto que é com você. Mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los? E Jesus lhe perguntou: tudo de novo, igual assim, a prova, irmão, igual. Quantos pães tens? Responderam eles: 7. Ordenou o povo que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, partiu, e após dar e deu aos seus discípulos para... Então, por que a gente reprova tanto na prova da provisão? Será que ele já não mostrou que a minha dor não é o que falta? É não saber colocar na mão dele aquilo que eu já tenho. Tinham também alguns peixinhos. Versículo 8: comeram e se fartaram dos pedaços restantes, recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, vimos que fizeram a prova da recuperação, mas não passaram, né, irmão? Não passaram. E logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. E os fariseus puseram-se a discutir com ele, e tentando pedir-lhe um sinal. Jesus, porém, arrancou do seu íntimo um espírito gemido e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não será dado nenhum sinal. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para onde? Por outro. Agora vai. Agora vão romper. Você vê Jesus tentando levá-los para uma nova realidade, um rompimento sempre de atravessar algo, um ensino para mim e para você. E como eles ainda não entenderam, porque o coração endurecido, e Jesus tentando. Então Jesus, versículo 14: e aconteceu que eles se esqueceram de levar os pães, e no barco não tinha consigo senão um. E preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e fermentos de Herodes. Versículo 16: é porque não temos pão. E aqui eu gostaria que você estivesse comigo mais uma vez, mesmo você que já me ouviu falar sobre isso. Jesus, ele sai dali, ele encontra com os fariseus,
querem um sinal, e ele entra num barco agora, para ir para um outro lado. Ele está tentando levar os discípulos para uma nova realidade. E ele fala para os discípulos: cuida com o fermento do fariseu, cuida com o fermento de Herodes. É uma palavra que saiu dos lábios de Jesus. Seria mais ou menos, por gentileza, eu lendo, Jesus falando para o pastor Juscelio aqui: Juscelio, cuida do fermento dos fariseus, cuida do fermento de Herodes. Aí o discípulo Juscelio diz: bom, fermento faz pão, certo? Ele acabou de multiplicar os pães e a gente sobrou 7 cestos, a gente não trouxe pão nenhum. Eita, ele já está falando que ele está com um grande problema, um problema enorme. Ele quer pão, falta pão no barco, e quem é que vai conseguir pão? Vai ser impossível. No meio do mar, pão. É um problema que Jesus está com um problema enorme aqui. Porque se falta pão para Jesus, é um problema enorme. E sobrou 7 cestos, mas a gente não trouxe. Eita! Sabe, eu e você, tendo uma interpretação daquilo que ele fala, a partir da minha necessidade, daquilo que está faltando, e não a partir daquilo que ele fala ou já fez. Sabe, você pegar o que Jesus fala com você, aí você pega na sua vida, cheio de problema, de limitação, de dificuldade, e quer interpretar a partir de você, da sua história. Quantos estão comigo? Aí Jesus faz uma pergunta, versículo próximo. Volta ao anterior. Ele está dizendo: é porque não temos. Como se não ter pão fosse um problema para Jesus. Mas ele está tentando fazer a mesma lição ainda. Não quer deixar ninguém na reprovação. Então Jesus faz uma pergunta para eles, versículo próximo. Jesus, percebendo, lhe perguntou: por que discorriste sobre não ter pão? Por que a tua interpretação ainda está na falta do pão? Porque que tudo que você pensa sobre o que eu falo, sobre o que eu digo, está a partir de uma necessidade sua, a partir de uma coisa que está faltando. Por favor, por que você ainda está na fila do pão? Por que toda hora eu quero ir com você mais fundo? Eu quero falar sobre o fermento dos fariseus, sobre o fermento de Herodes. Eu quero conversar com você sobre outras realidades, sobre aquilo que eu posso introduzir, levar você com um pouquinho que você tem. Por que vira e mexe? Quando eu volto aqui na creche para começar o ensino dos primeiros passos, eu encontro você na fila do pão de novo. Irmãos, olha aqui. Pastores que têm casa de recuperação sabem o que eu estou falando. De tirar uma pessoa da rua, se dá um quarto para ela, dá comida, dá banho quente, dá uma família na igreja, arruma emprego, vai daqui a pouco. Lá um dia você sai, vai no viaduto recolher os novos. Quem está lá? Está lá de novo, na fila do pão. Se você deixar, eu vou fazer essa coisa que o pregador gosta de fazer e o povo odeia. Toca a pessoa grande teu lado. Diga: saia da fila do pão. O que Jesus disse para mim e para você? Ele começou dizendo para mim: Juscelio, eu sou a luz do mundo. E antes de ir embora ele disse: Juscelio, vós. Porque ele começa sendo uma provisão para você, até que você entre nos ensinos deles. E agora você é uma provisão para o próximo. Porque os ensinos de Jesus é Ele me transformando naquilo que Ele é. Mas como está difícil. E eles pensaram: sabe qual é o nosso problema? É porque Ele já multiplicou o pão segunda vez, sobrou 7 cestos, e nós esquecemos o pão. Não trouxemos o pão.
Não tem a ver que não trazer o pão. Agora Jesus não tinha como resolver o problema do pão. Sabe o que é não trazer o pão, meu irmão? É você não trazer junto o milagre, as coisas que ele já fez. Aí ele tem que fazer as mesmas coisas de novo. Ele faz, só que eu estou no mesmo lugar, não saí do lugar. Se eu trouxer comigo o que ele já fez, então ele pode fazer coisas novas a partir do que ele já fez. Mas se eu não trago o milagre junto, se eu não trago a memória daquilo que ele já fez junto, ele não consegue fazer coisas novas, ele tem que fazer de novo, porque eu não trouxe junto a memória da gratidão daquilo que ele já fez. Tem uma canção que diz assim: o que Deus me fez provar é bom demais para duvidar. E ela vai dizer: eu creio, maravilhas ele faz. O que Deus me fez provar é bom demais para duvidar. Será que ele ainda tem que falar sobre prover necessidade? E ele estava dizendo: eu queria conversar com vocês outras coisas. Como eu queria poder falar para vocês sobre o fermento dos fariseus, como a religião rouba o que Deus tem para você, que isso é fermento fariseu. O fermento de Herodes, o que os estrategistas desse mundo, o que está acontecendo nos bastidores, são assuntos que a gente não pode nem dialogar. São coisas que Deus queria nos colocar nesse lugar com estratégias de combate, mas não pode, porque quando vai atrás de mim para falar sobre essas coisas, não me encontra no lugar aonde se ensina essas coisas. Vai olhar, eu estou na fila do pão de novo, dizendo: Deus, não vai dar. Alô? Um coração endurecido reprova nas suas provas de avanço. Porque é preciso, irmãos, ressignificar a prova. Eu já falei para esta casa. O que é prova? Para o mundo pentecostal, prova é assim: é Deus tendo um prazer de vendo você sofrer. É mais ou menos assim. Eu sou no tempo que a professora ensinava um bimestre e aí vinham as provas. Eu sou desse tempo. Quem lembra que é desse tempo aqui? Tá bom, você que não tem vergonha de estar envelhecendo. A professora passava 2 meses ensinando. Aí vinham as provas. Aí na concepção dos crentes, nos dias da prova era o dia da professora. Aí chega para os alunos: hoje é minha vez, agora eu vou arrebentar vocês. Vai fazer uma prova que eu vou acabar com você. Você não vai conseguir passar, você não vai conseguir acertar. Vou arrebentar com você. Tem alguma professora aqui? Quem? Você é professora? Então você dá aula por 2 meses. E você é apaixonado por aquelas crianças, por aqueles alunos, por aqueles alunos. E você fica pensando no futuro deles. E você fica pensando se serão os próximos pregadores, se serão os próximos profetas, se ali não vai sair um presidente da república, um juiz honesto, um advogado correto, um médico que vai se entregar ao seu dom. Você fica pensando, então você ensina, só que agora você quer ensinar mais. Então você vai fazer uma prova, não é para arrebentar com eles, para saber o quanto que embutiram do ensino anterior, para você prosseguir com eles mais. Mas não, no mundo pentecostal, Deus põe até doença. Porque o cara não quis pregar, não está aceitando o chamado, e Deus pôs uma doença nele. Cara, como que a gente tem coragem de achar que Deus vai fazer com a gente uma coisa que a gente não tem coragem de fazer com o próprio filho? Não, é uma prova de avanço. É Ele. Então tá bom, vamos lá. Então sabe o que Ele faz? Se eu vou continuar, eu vou atravessar, eu vou romper com eles. Versículo 19, versículo 17. Jesus perguntou: por que discorri sobre não ter pão? Então agora o ensino não é para frente,
Como eles não passaram na prova, ele vai ter que começar a fazer. Agora tem a aula de recuperação. Aquela aula, quem aqui sempre foi nerd na escola? Fala, não tem vergonha não, isso não é falta de humildade não, irmão. Isso, coisa chata aquela semana que a professora tem que parar para ensinar, quem não, e você fica, dá raiva, aí você quer responder, mas a professora, qual é o seu nome? Leila. Aí a professora diz, quanto que é tanto, mais tanto? Leila, você não pode. Aí ele tem que parar, porque agora já não é a prova de recuperação, agora já é a aula ensinando para a prova de recuperação. Ele começa, ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido. Não era falta de estudo, é falta de coração. Não é falta de vir no culto, é falta de coração. Não é falta que eu tenho pouco tempo de evangélico, é falta de coração. Então ele vai começar a matéria de ensinar tudo de novo. Versículo próximo. Tende olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvides. Uau! Quer dizer que para Deus, surdez espiritual, cegueira espiritual e coração endurecido é a mesma coisa. Quer dizer que se o coração está endurecido, eu não enxergo o que Deus tem, não abre a revelação daquilo que a prova quer ensinar. Então vamos estudar tudo de novo. Não, aí, segura aqui, não vos leem. Por que não vos lembrais? Primeira coisa que ele diz, se você não trouxer junto a memória daquilo que eu já fiz, você não avança para as novas coisas que eu quero te entregar. Eu vou ter que estar sempre ensinando. Porque, e como que eu faço, professor, para trazer junto as coisas que você já fez? Vai precisar ter gratidão, porque a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória, a gratidão é a lembrança, aquilo que você traz junto, que mantém a honra de pé, mantém a saúde da alma de pé. Então ele continua ensinando. Vamos lá, tarefa, vamos lá, estamos na aula. Próximo. De quantos? Aí a lousa e o professor, hoje não tem mais a varinha, hoje é assim, tem aquela bolinha que vai. Quanto partiu os 5 pães e os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles, 12. Pode ser que caia na prova de novo. Aquela professora boazinha fala, vamos estudar, próximo versículo. E de quando partiu os 7 pães? Irmãos, ele precisa te lembrar das visitações que ele já fez. Precisa te lembrar do galinho seco que ele acendeu quando você foi lá no mato. Será que não é a hora de você voltar para os cadernos das profecias, das coisas que você teve experiência com Deus, você escreveu, está lá jogado, está na outra caixa, está no depósito. Vai lá buscar, vai lembrar das coisas que ele já fez, daquilo que ele já te entregou. Essas coisas são base para você prosseguir. Eu preciso sair da fila do pão. Eu preciso sair da fila da necessidade. Volta lá, será que Deus vai ter? Volta lá, volta nos caderninhos que você escreveu as coisas que Ele fez. Sente em rodinha, vamos lembrar das coisas de Deus, daquilo que Ele já fez, daquilo que... Quantos cestos cheios de pedaços recolheu-se? 7. Pode ser que caia na próxima prova, que é garantida a provisão. Versículo próximo. Ao que lhes disse Jesus, não compreendestes ainda. Eu quero entrar com vocês. Vamos entrar com Deus, irmãos, nas realidades novas que Ele está entregando. Saiamos da fila do pão, daquilo que não deu certo, daquilo que falta, da necessidade. Vamos nos misturar com aquilo que Ele está fazendo, com as compaixões que Ele está. Versículo próximo. Versículo próximo. Agora ele sai da aula teórica, porque aqui era só aula teórica, lembrança. Agora ele sabe de uma coisa:
Eu vou entrar na aula prática, mas agora eu não vou multiplicar os pães não. Eu vou mostrar, eu estou vendo que vocês estão com dificuldade de entender, de se ver nessa realidade. Então eu vou para uma aula prática. Eu vou colocar vocês nessa realidade, uma aula prática. Deixa eu colocar. E ele vai para Betsaida. Eles trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Versículo próximo. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando saliva aos olhos, impondo as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Ele, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Volta no 23. Volta no 22. Uau! Agora ele vai para uma aula prática. E ele vai curar um cego. Só que naquele dia Jesus estava com o poder dele meio falho. A bateria fraca, alguma coisa. Porque Jesus nunca curou ninguém pela metade. Hein, Rafael? Você já viu Jesus curar um paralítico e disse: agora você procura uma fisioterapeuta? Hein? Não. Você já viu Jesus curar um mudo e dizer: agora vai numa fono? Mas aqui ele cura um cego pela metade. Porque não tem a ver com uma cegueira física, mas com uma cegueira espiritual. E o cego aqui não é o cego em si, é Jesus mostrando no cego os alunos que ele está querendo ensinar. Diz: vocês são esse cego que eu estou tentando abrir a visão para avançar. Quantos ele entende que ainda não acabou a lição? Tudo que ele fazia propunha um ensino. É ele dizendo: agora eu vou mostrar a vocês na prática, vocês são esse cego. E eles chegaram em Betsaida. Alguém pergunta: o que é Betsaida? Alguém pergunta, irmão? Vou responder. Betsaida quer dizer casa do peixe. Sabe onde é que ele foi? Ele foi lá no lugarzinho que os apóstolos foram criados. E está dizendo: para aquilo que eu tenho para vocês, se vocês continuar conservando a mentezinha de vocês, da aldeia aqui de vocês, da família, da experiência, da escola, do bairro, do lugarzinho, daquilo que já aprenderam, isso é a cegueira de vocês. É vocês lendo a Bíblia e olhando para mim a partir daquela realidade de vida e não entendendo que eu não vim mudar a tua história. Eu vim entregar a vida que você tinha antes da fundação do mundo. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, mas Deus tem preparado para todo aquele que o ama. Ele não vem te mudar a sua história. Ele vem entregar aquela vida que você tinha antes da fundação do mundo, antes da queda adâmica. Então ela vai lá, sabe, vai lá no lugarzinho para dizer: a cegueira de vocês é que eu não consigo mudar a mentalidade de vocês, dessa criação, daquilo que líderes colocaram sobre você como marca, de experiência de abuso, de perda, de ver um pai divorciado, de ver uma falta financeira, de coisas que limitaram a sua vida, a sua escola, seus amigos, os ministrantes que ministraram sobre você, seja como for, tudo isso criou uma espécie de um limitador, ajudou por um tempo, protegeu por um tempo, mas eu quero que você cresça. E quando você cresce, aquilo que era proteção vira prisão. Você vai precisar romper com isso para poder avançar. Então lhe trouxeram um cego e rogaram: toca. Sabe o que ele faz? Próximo. Ele pega o cego pela mão e leva para fora da aldeia. Sabe aquela conversa de gente: porque aqui está um céu fechado, sabe, céu de bronze, porque aqui o satanismo não sei o que, aqui foi a primeira, não sei, vai falar das coisas espirituais, Não. Jesus tirou da aldeia. Isso é um ensino. Isso fazia parte da cura. Eu preciso te arrancar daquele mundo criacional que você teve, que criaram registros sobre você. De repente, você é alguém que tem dislexia, e você está com o registro do professor dizendo: cara, vai fazer qualquer coisa, mas isso aqui não é para você. Estudo não é para você. E você só não tem a sua forma de aprendizado diferente do ensino normativo. Rótulos que colocaram, carimbos que colocaram. Qual é a tua Betsaida? Teu padrasto?
Tua madrasta? Qual é a tua Betsaida? Teu antigo pastor? Qual é a tua Betsaida? Tua criação? Qual é a tua Betsaida? Deixa Ele pegar você pela mão. Eu quero te tirar, diz o Senhor. O mesmo lugar não será o mesmo lugar para ti. O mesmo lugar não será o mesmo lugar para ti. Deixa eu ampliar a tua visão. Deixa eu derrubar as paredes que limitam você. É mais do que ensino motivacional. É mais do que informação. São rompimentos no seu interior. São curas, libertações que só o Espírito pode fazer. Coisas que só o Espírito pode fazer. Sabe, o apóstolo Pedro, ele estava pronto para qualquer tipo de pesca. Um homem treinado na pesca. A Bíblia fala, Marcelo, que Pedro tinha uma companhia de pesca. Você sabe o que é isso? Um dia Jesus propôs uma pesca para ele e o barco dele foi afundando. Por quê? Estava pronto para qualquer tipo de pesca, menos para uma pesca pela graça. Talvez você está preparado para aquilo que você entende que a tua habilidade alcança, que a tua capacidade alcança, que a tua conta financeira alcança. Deixa eu te falar uma coisa: tem uma graça disponível. Tem uma graça disponível. Sai da sua Betsaida. Deixa Jesus te tirar daí. Não é a sua história que Ele vai mudar. Sabe, a sua história Ele não vai mudar. A sua história você sepultou no batismo. O que Ele tem é uma vida que Ele construiu. Ele escreveu no livro dele sobre você. Ele te entreteceu no ventre. Antes que houvesse dia, eu te chamei, diz o Senhor. Antes que o ventre te formasse, eu te chamei como profeta. Mas eu não sei falar. Não diga eu não sei falar, porque se eu te constituir profeta, tu vai falar. Sai da fila do pão.